Ó, como eu falei, saímos da disciplina importante, fomos lá na disciplina importante, fizemos 5 minutinhos numa questãozinha certa de prova da hora direito constitucional e já voltamos com a mais importante, né? Lógico, informática são 36 questões, acaba nessa prova sendo a mais importante, porque tem uma quantidade de questões absurdas. Quase você passa no concurso só com informática. Sim. Mas se juntar informática e português, aí passou. Passou. 60 pontos. Tá na PF. Se considerar que a última prova foi 36 e 24, tá dentro. Com 800 vagas? Pô, tá dentro. Tá filé. Tá em NP. Então entrego pra vocês? Vambora. Vocês botam os caras lá dentro? Lógico. Suave na nave? Vambora, vou nessa. Os gabaritos tudo pronto? Tudo pronto. Tudo certo? Tudo Deixa certo. comigo. Sem problema. Sem problema. A gente marcou 2 vezes. Então tá, galerinha. Deixa eu dar um bom dia, então, né? O Alexandre já esteve aqui antes. Estive. Mas eu agora vou participar também. A gente, na realidade, a gente fez o quê? Eu e o Alexandre, a gente tá um pouquinho aqui de mais tempo, a gente tem um pouquinho de moral só. A gente falou assim, a gente precisava de mais um tempinho de português, né? Porque eu acho que português merece um pouquinho mais. Nós temos um número bom de questões. 24 então, em tese. né, a ideia de ser 24 questões. Então a gente, né, fez uma choradinha assim, não, vamos mais um pouquinho de português então, para você pegar dicas valiosíssimas, né? A hora é essa, pegarmos dicas valiosíssimas. E a gente está agora no momento de revisão, então é legal a gente pegar dicas e tal. Então, o material que a gente tem aqui, né? Você vai acompanhar pela tela também. E são questões só também, a gente vai pegar alguns pontos legais em relação às questões, dali puxarmos algumas dicas bem importantes. Importantes e com questões muito recentes. Isso. Dando aquele caminho das pedras, daquilo que é mais recente para você. Então você não pode perder, não saia daí não, nada de almoço agora, é mais tarde um cadinho e a gente vai começar. Sentar a mamona, vambora. Isso aí. Então, nós vamos lá para a primeira questão? Posso? Vai lá, começa Vou lá. eu? Pode Então vai lá. acompanhar que depois eu vou para a tela, mas Então, pode ler primeiro ali. Vamos lá. Pode jogar na tela que eu acho que depois já consegue acompanhar. Tá bom. A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos caso o período, cuidado agora. A inocuidade dos alimentos contribui para a segurança alimentar, a saúde humana, a prosperidade econômica, a agricultura, o acesso ao mercado, o turismo e o desenvolvimento sustentável. Aí fosse reescrito da seguinte forma: jogue na carinha aqui de Xandão. Meu aluno, você tem alguma dúvida de que reescritura de frases vai aparecer? Não, né? E a reescritura envolve vários detalhes. Agora, serve para quê? A gente já vai lá com a Jean. Serve, por exemplo, para uma noção de novo de concordância verbal, de simetria e paralelismo sintático. Então, o mundo é muito amplo, por isso a questão é tão bonita. Só para completar, fosse reescrita da seguinte forma: a integridade dos alimentos contribuem com a segurança alimentar, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso ao mercado, turismo e desenvolvimento sustentável. Então agora vamos para cá. Para mim agora aqui, para nós aqui, né? O que eu quero que se entenda agora? Nós temos aí 2 comandos, né? Um deles é correção gramatical e outro é sentido original do texto. O que você faz primeiro? Olhou correção gramatical e qualquer outra coisa de enunciado, você vai primeiro para a correção gramatical. Não achou erro, aí você vai ter, vou ter que ir para o sentido. Exatamente. Aí vai para o sentido. Mas se houver um problema de correção gramatical, você olhou um errinho, você marca errado e se manda, tá? Não vai ficar procurando qual é o problema, se houver de sentido. Não, marcou gramática, vida que segue. Perfeito. Então, o legal é isso. Tem um comando duplo como esse daqui, e tem correção gramatical e mais outra coisa, vá para a correção gramatical primeiro, né? Porque a correção gramatical é palpável. João comprou a uva. Quem comprou a uva? João. Mas quando você trabalha com sentido, com abstração, há discussões. Isso então, mesmo. por isso, tente não entrar em discussão. Aí, vai comigo para a tela. Olha só. Vou até destacar aqui. Nós começamos com a letra assim, ó. A integridade dos alimentos contribuem e paramos agora aqui. Pronto. Aí, eu vou passar aqui para a tela, vou só escrever agora de novo, vou escrever aqui, ó. A integridade dos alimentos. O que a banca faz aqui com você? Ela quer confundir a sua cabeça, né? Se você olhar, por exemplo, o substantivo integridade e alimentos, qual que tem mais significado?
claro que é alimentos. Para mim aqui agora, ó, é alimentos, não é? Beleza. Só que na gramática, quando a gente faz concordância verbal, vai pensar em concordar com o sujeito. Beleza. Só que a gente concorda com o núcleo do sujeito. A palavra que é mais importante. Agora, Alexandre, uma coisa legal. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos pra frente aqui, vamos pra frente. Pra frente. Essa câmera aqui bonita. Uma coisa importante, hein? Quando a gente vai pensar em sujeito, Xandão, pode vir preposicionado? Não. Aí, quando a gente fala assim, é o tal do núcleo desse sujeito. Porque dentro do sujeito pode haver a preposição. A integridade dos alimentos contribui ou contribuem, não falamos ainda, o sujeito é tudo isto aqui. Mas haverá um núcleo. Aí o núcleo é o substantivo ou um equivalente não antecedido de preposição, salvo exceção. Quando houver uma reduzida de infinitivo, conversa fiada. Então, você vai se prender ao seguinte: núcleo do sujeito é um substantivo ou um equivalente, como um pronome, não antecedido de preposição. Isso é bem importante, hein? Para você não se confundir. Então, não é o sentido que vai determinar quem é o núcleo, mas a posição, e não pode estar com preposição no início. Então, Perfeito. Volta a tela agora aqui. Vamos embora. Aí você já ficou sabendo disso, você percebeu o seguinte: a integridade, a é um artigo, e dos alimentos é de mais o. Opa. Então, isso daqui não tem. Quem é o meu núcleo? O meu núcleo vai ser aqui, ó. Integridade. Esse é meu núcleo. Porque ele teria a dúvida em casa que alimentos é um substantivo também. Claro, e tem mais importância de sentido do que integridade. Mais dois é de mais os. De mais Preposição antes, não. Núcleo não será. Então, quer dizer que aqui seria a integridade Dos alimentos. Contribui. Muito bem. Tá, aqui contribui feio. Vamos arrumar aqui. Ficou feio. Imagina se eu estivesse escrevendo. Contribui. Aê! Agora, vamos propor agora para vocês aí, ó. Quem é acompanhando aqui a gente agora? No chat aí, ó. No chat. E... O inglês não tá mais aqui. Chat. No chat. Acompanha aí, eu falava chat, falava, porra. Quando Agora no eu só começo falo... era chat. Aí eu falava assim, não, é chat. Falei, Sendo que eu tenho uma dificuldadezinha. Para falar o tal do tite, eu ficava no tite. Mas continuo com a mesma dificuldade. Aí tá lá. Não, é chat, que vem o nosso... Chat. Aí um dia eu veio assim, vamos no Instagram. Instagram. Falei, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, e se eu mudar aqui, em vez de integridade, eu colocar a maioria? Opa. Será que muda alguma coisa? Jean, está sendo legal, por quê? Porque a gente está ratificando o que eu já conversei com a Raquel. Isso Mais aí. uma vez, jogue agora nessa aqui na cara de Xandão. Meu aluno, entenda, um campeão se faz por repetição. Então, hoje eu vou usar um exemplo de um boxeador, Canelo Álvares. Ele é um campeão, um super campeão, e ele está hoje na academia dando jab e direto. Você acha que ele não sabe fazer isso? Não. É porque é com a repetição que se faz um campeão. Voltamos. Vamos para cá. E olha só, agora eu tenho maioria. Aqui nós temos aquela regrinha básica da partitiva, né? Partitiva mais plural, marque lá, concordância opcional. Até rimou, ó, viu? Pronto. Eu aprendi a rimar com você, tá viu? aprendendo? Pronto. Meu, mas olha só. Partitiva mais plural, concordância opcional. Que lindo! Que lindo, olha. tá vendo? É treino. É treino. Aí, o que nós temos, então? Tá, maioria é partitiva. Fechou. Alimentos está no plural. Aqui, por isso que é importante conhecer a regra. Ó, para nós aqui, ó. Aqui, ó. Conhecer as regras e as exceções. O que acontece aqui? Nós temos, claro, ainda alimentos preposicionados. Só que neste caso, por ser uma partitiva, a gente consegue flexionar de forma opcional. Então, eu posso concordar tanto com maioria quanto com alimentos, mesmo sendo preposicionada a palavra alimentos. Mesmo assim, eu consigo. E maioria ainda é núcleo do sujeito. Perfeito. Né? Fica estranho? Mas só que aí ele vai falar, então eu não gosto de língua portuguesa pelas exceçõezinhas. Mas calma. As exceçõezinhas que ratificam uma regra. Então, a regra é, eu concordo
com o tal do núcleo do sujeito. Mas existem situações que eu vou concordar até com o aposto. O resumitivo. Isso não mesmo. é um exemplo meu, hein, Jean? Isso é exemplo de Castro Alves. Mulher, poder, dinheiro, tudo passa. Repare que o sujeito, literalmente, aqui é poder, dinheiro e mulher. E aí o tudo resume tudo o que foi apresentado. E o verbo necessariamente concorda com o aposto e não com o sujeito, que aqui é composto. Perfeito. Então, existem as especificidades exatamente para confirmar uma regra. Então, não fique desanimado com a língua portuguesa. A gente erra mesmo, faz parte. Isso aí. Mas isso é passar por cima. Vai lá. Agora, só para a gente fechar essa parte aqui, então, quer dizer que nesta frase da maioria, eu posso escrever contribui, perfeito e contribuem. Contribui vai concordar com maioria aqui e contribuem vai concordar com alimentos. Perfeito. Né? Então, na questão, vou voltar para a questão agora aqui, claro que seria contribui, no singular, né? Eu teria que tirar isso daqui, contribui para concordar com o núcleo que é integridade. Fechou. Agora a gente tem mais uma coisa legal aqui também, ó. Olha na tela. Contribui com, vamos lá. Aí vamos lá, é uma enumeração, ó. Segurança alimentar, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso ao mercado, turismo e desenvolvimento sustentável. Linda enumeração, né? Repare, a dúvida em casa, vou até lá. Mas quando que eu vou saber que existe uma enumeração? Boa. Quando houver termos dentro da oração com o mesmo papel sintático. E gramatiquice. Não. São termos com a mesma função na frase. E qual é o grande segredo? Perceber o conectivo E. O conectivo E é o maior representante da simetria e paralelismo deste país. Então você viu que os termos estão ligados pelo E, a simetria, repare, tende a haver. Nossa, viu? Rimou. E outra coisa legal, a gente pode também perceber o seguinte, não é sempre, depende da enumeração, mas quando você tem um complemento com enumeração, ou um adjunto enumerado, alguma coisa assim, sempre vai ter uma palavra de referência, né, que sustenta isso. Sim. Nessa frase aqui, por exemplo, com, aí ele fala, né, contribuem com, veja que eu tenho ali um complemento. Perfeito. Contribui com isso, com. Veja que o com eu poderia repetir todas as vezes a preposição com, que daria certo. Perfeito. Tá? Então quer dizer que eu tenho realmente essa relação, tudo com contribui com, poderia repetir todas as vezes para mostrar que todos os elementos estão ligados a contribui com. E aqui, agora para a tela. Olha o que a gente tem aqui, um probleminha, tá? Por quê? Esse aqui é a preposição, né? Com a preposição. É o tal do com. É nossa preposição. Esse A aqui é artigo. Agora vamos lá. Pergunta. Artigo, Alexandre, pode estar subentendido? Não, na simetria e no paralelismo, não. A lógica é a seguinte, vou me aproximar dessa aqui. Cuidado. Se você, numa enumeração, der o artigo para o primeiro termo desta enumeração, vai ter de dar para todo mundo. Agora, a preposição que pode ficar só aqui encabeçando a enumeração. É diferente. Então, eu posso manter a preposição encabeçando a enumeração ou posso repeti-la. Mas artigo não. Repito, se der para um, vai ter de dar para a galera. Isso aí, deu para um, deu para todos. Tem que ser assim. Então, nessa frase aqui, por exemplo, eu poderia fazer duas correções. Ou eu tiro esse azinho daqui, que daí nenhum deles fica com artigo, ou, nesse caso, eu mantenho aqui e coloco a saúde, a prosperidade, a agricultura, o acesso, o turismo, o desenvolvimento sustentável. Pergunta agora. Numa redação, isso não gera uma repetição?
Não, por quê? Artigo não é elemento que você tem inferido. Não posso ai, eu vou deduzir que tem o artigo. Não, ou o artigo está, ou ele não está. Numa redação, isso aqui também vale. Se você usar artigo no primeiro, né, deu para um, deu para todos, conforme o Alexandre Soares, tá? Então, isso vale. Na redação é a mesma coisa. E se fossem todos termos femininos? Dane-se. É a mesma coisa, não importa aqui o gênero, o gênero não importa. Deu para um, deu para todos, não tem como mudar. Então, numa redação isso também vale, tá? Você começou a enumerar e você colocou artigo no primeiro elemento, tem que ter artigo em todos. Agora, olha uma dica, agora essa aqui para você olhar para a prova assim, isso. E se por um acaso a gente tivesse isso daqui, ó, vou até fazer a frase aqui, deixa eu tirar daqui, vou aproveitar e fazer uma reescritinha pequenininha aqui, ó. Se fosse assim, ó, acesso, tá? E com a preposição. E agora, acesso a, eu vou só colocar os primeiros aqui, ó. A, segurança, vamos lá. Acesso à segurança. Depois tivesse, vou até deixar um espacinho aqui, ó. Saúde, aqui. Depois, agricultura. Vou colocar aqui para você perceber melhor, agricultura. Depois... vou colocar até mercado para não ficar estranho ali, né? Acesso ao acesso. Tô datando a frase, tá? Uhum. Aí depois tem turismo e desenvolvimento, tá? E agora, o que acontece aqui? Tá, quem tem acesso a algo. Então, eu sei que tem uma preposição que vem regida aqui de acesso, tá? Neste caso aqui, agora... Para nós aqui, ó, bem aqui, nós temos acesso a. Você viu que o primeiro A, ele não tem nada, não tem crase, não tem nada. E é uma enumeração. Você viu que dá para ler acesso a, acesso a, acesso a, acesso a. Então, eu tenho um paralelismo e neste paralelismo a gente tem o quê? A palavra acesso ali. Agora, vá à tela comigo de novo. Se eu colocar crase no primeiro... Tá tranquilo? Eu posso fazer isso aqui, Alexandre? Lógico que não. Por quê? Porque vai estar dando para um e não dando para a galera. Alexandre está dando o quê? Lembrando, é em princípio, é em regra, grosso modo. Quando você tem o fenômeno crase, você necessariamente tem a preposição a. E um segundo a, que em tese vai ser o tal do artigo feminino definido a ou plural as. Então, se aqui há o acento grave agora, se colocou o artigo para o primeiro termo da enumeração. Então, se colocou o artigo para o primeiro, vai ter de distribuir para geral. E aí é uma coisa importante. Aqui vale a ideia do paralelismo sintático com crase. E como assim? Paralelismo sintático com crase. Olha comigo na tela. Se eu tenho a crase primeiro, quer dizer que eu tenho o quê? A de preposição mais A de artigo. O paralelismo é o seguinte, ó. Não é a palavra, é a classe de palavras, ó. Então, se eu tenho preposição mais artigo na primeira enumeração, vai ter que aparecer em todos. Então, aqui eu tenho que pôr a saúde com crase. Perfeito. A agricultura com crase. Aqui, claro que não vai crase, porque é masculino, é ao mercado. Turismo é ao também. E aqui também é ao. Por quê? Aí, em todos eles, eu vou ter preposição mais artigo, preposição mais artigo, preposição mais artigo. Nota 1000. Muito bem. Fechou? Aí, só pra gente fechar a questão, então, claro que ela está errada. Da questão está erradão. Erradão. Agora preste atenção, para não ficar igual o desavisado. Aí, a gente começou tudo com a concordância verbal. Você teria parado ali. Mas só que a ideia aqui é dar uma visão mais ampla em cima de cada questão. Mas você nem chegaria à simetria. Você pararia na concordância verbal grosseira que houve ali logo Isso, na hora de fazer a questão, lógico. Viu um contribui ali, viu que tá errado, marca errado e vai para ver na hora da prova. A ideia é que a gente trouxe mais algumas informações, até para você poder ter um pouquinho mais de conteúdo aqui, dicas bem valiosíssimas. Perfeito. Fechou? Nota 1000. Segunda questão? Partamos para ela. Vamos lá. A segunda questão é uma questão de cujo.
Eita, que você pode emprestar ou dar para alguém? Não, Em princípio, seu não. cujo é seu. É você seu. deixa quietinho. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser fora do português. Livre-arbítrio. Do português você tá livre. Agora, na gramática, o cujo Não. é Seu. único. É seu, sempre. E aqui tem uma questão muito interessante. Por quê? Vou ler aqui o texto, tá? A substituição da expressão metade delas por cuja metade manteria a correção gramatical e a coesão do texto. Agora, para lá. Olha aqui. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá, caminhando. Vamos lá. Quando se fala em coesão, você fala em relação entre as partes de um texto. Para que a coesão ela exista e ela seja garantida, coesão não é regra gramatical, regra, por exemplo, igual crase, igual concordância. Coesão é a relação que você tem. Então, para você ter um texto coeso, tem que estar muito bem clara a informação. Lógico. Eu não posso gerar uma dúvida. Por exemplo, eu li, de quem que ele sua? Não sei, né? Aí vira incoerente. Aí fica sem a coesão adequada, porque daí gera uma incoerência. Mas- Se eu falar assim, Joana falou para a amiga que seu pai havia chegado. O pai Tá, de quem? o pai de quem? Vale das duas, porque não tem perto e longe aí. Então, neste caso, além de ter o problema de coesão, ele gerou uma incoerência, porque eu não consigo definir quem é quem, tem uma ambiguidade. Perfeito. Então, quando a gente trabalha com a coesão, não é só você olhar, beleza, tem que pensar assim, na hora que houve a troca, ou a substituição, ou a reescrita, ficou claro ainda quem é quem? Se gerou um pouquinho de dúvida, quer dizer que eu não garanti a coesão. Gente, na redação isso é importantíssimo. O seu corretor não pode ficar divagando no texto. Então tem que estar muito claro. E essa questão é legal por isso. Eu já vi uma definição que a coesão é a linha que costura o tecido textual. Perfeito. São as várias ligações. Então, Perfeito. sem coesão, é um pano. Com coesão, é uma calça jeans. Nossa! E aquelas calcinhas aí todas chiques ainda, né? Aí tem a avacalhada. Tem a Uma avacalhada. coesão existe. Ou calça jeans, que é calça jeans. Isso aí. Então vai comigo aqui na tela de novo. Nós vamos na corte e costura agora. Vamos lá. Qualquer coisa a gente errar, depois a gente faz para corte e costura. Faz também. Vamos lá. Então, olha só. Vamos ler o texto. Se você lê bem bonitinho, parece que fica lindo. Vamos fazer a leitura, ó. Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofrem um episódio de doenças transmitidas por alimentos a cada ano. Metade delas são crianças com menos de 5 anos e 6 anos. Quando eu coloco metade delas, tá muito claro que é metade das 77 milhões de pessoas, Perfeito. tá? Agora, se eu escrevo aqui, ó, vamos mudar, vou tirar aqui, vou riscar para você nem olhar mais. Na hora próxima faz isso, ó, risca e faça. Cuja metade. O que acontece com o cuja? O cuja, cujo, qualquer um deles, Beleza. tem uma característica importante. Eu vou até colocar aqui, ó. Bota aí. Vai lá. Joga lá pra gente agora, pessoal, entender aqui essa ideia do cujo. Olha só a importância dele. O cujo faz uma referência de trás para frente, né? Nós vamos ter um substantivo aqui e outro substantivo aqui. E aqui eu leio de trás para frente. Perfeito. Né? Então, nesse Aquela caso relação aqui, de o posse. cujo faz isso e ele estabelece uma relação de posse, né? Se eu pegar assim, ó, o pai, cujo filho, né? E continua a frase. É o filho do pai. É assim que a gente vai entender. Perfeito. Então, eu tenho que fazer a leitura ao contrário. Agora, para mim, se eu colocar do jeito que a banca propôs ali na questão, perceba que essa relação não vai ficar clara. Não. Não vai ficar bem clarinha. Quer ver? Vamos para a tela. Voltando lá. Aí fica assim. Sofre um episódio de doenças transmitidas a cada ano, cuja metade são crianças. Fica aí, lógico, não, porque a tal da ausência de coerência vai gerar a tal da ausência de entendimento. Ficou estranho pra caramba. Coesão e coerência aqui não estão caminhando juntas. Isso. Por quê? No máximo que você faria, pessoas e metade, relação de posse entre pessoas e metade, por exemplo.
Não está clara a relação de posse. Isso Quando aí. você perceber que no contexto não está clara ali a relação de posse, é porque o cujo não pode ser empregado. Isso É aí. simples assim. Isso aí. Então aqui, você percebeu, é metade de quem? Metade da maçã? Não. Então se você não consegue perceber essa relação de posse, o cujo não vai entrar. Isso aí. Aí ele diz o quê? Ele fala que manteria a correção gramatical e a coesão. Claro que não, a coesão eu não consigo manter. Agora, se ela tivesse feito uma reescrita assim, ó, quer ver? Estima-se que 70 mil pessoas, cuja metade são crianças. Se fosse aqui, tivesse transcrito esse trecho inteiro aqui, ó, tá? Aqui, ó, todo esse trechinho aqui, ó, e tivesse colocado aqui, ó, cuja metade ficaria são bem crianças. melhor. Aí sim, aí ficaria legal. Aí eu poderia usar o cujo sem problema nenhum. Então, veja, a questão aqui não é erro de gramática propriamente dito, né? Claro que o cujo não estaria no lugar bonitinho. Só que eu tenho um problema bem claro de Estrutural. coesão de estrutura. É, estrutural. Então, aqui não dá certo. É uma questão que parece simples, mas não é. Mas vamos simplificar? Vou lá. Vou falar com a galera daqui. Você percebeu 77 milhões de pessoas, aí vai para a Pondura e vai, aí vem metade delas. Você claramente percebe que não há uma relação de posse ali, mesmo querendo, cara. Ah, Alexandre, eu consigo ver. Não vai conseguir ver. Você vai ver assim, ó, a árvore de cujos frutos dependo é esta. Aí você vê claramente a relação de posse entre frutos e árvore. Se você não vir claramente essa relação de posse, pode acreditar, cujo não pode entrar. Ou é mais ou menos assim. E é interessante também perceber isso, porque na leitura parece que está certo, mas essa é uma ideia importante, porque na coesão, a ideia de metade delas é metade daquela numeração. Não está trabalhando com relação de não posse, é que as crianças possuem as pessoas. Então, exatamente, não tem criança, não tem possuindo ninguém possui ninguém. nada aqui. Então veja que fica sem lógica você colocar cuja metade seria a metade delas. Eu posso até escrever isso, mas daí nesse caso eu ia mudar a relação tem que mudar entre as partes. todo o contexto. Todo o contexto. Aí então, você vai falar assim, mas Alexandre, e se eu ainda estou errando por causa do contexto, estou conseguindo ver a relação de posse aqui? Meu aluno é o ideal, é rezar para Santa Rita, São Jorge, Santo Antônio ou para Deus, porque está vendo que não existe. Ah, Alexandre, tá de sacanagem, tô tenso não. Tem que tirar essa tensão de você. Ficou ruim? É o seguinte, pensa na gente e vá com fé. Fé em Deus, que Ele é justo, irmão. Vai lá, então, só para a gente marcar aqui, ó, na tela, errada, claro que tá errado. Partamos para a próxima questão. Número 3, boazinha 3. também. Hein? Boa. A gente já trouxe questão top. Exatamente. Só, para te dar dicas assim, você vai estar na hora da prova assim, eu estou ouvindo a voz do Alexandre, da Raquel e da Giancarla. É língua portuguesa, não é bagunça, não. Você tá achando que aqui a gente, ó, não para. Vamos lá. Então, vamos agora para a questão? Vai lá, comigo na questão, então. Aí, 3. Aí vou ler a questão, tá? Leia lá. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o período não resultaram, já logo sublinhe para mim, por favor, resultaram. Sublinhe logo. Não resultaram numa piora do bem-estar nem no aumento dos casos de suicídio. Veja que resultar é dar um resultado. E resultado não é causa, é consequência. Ok até aí? Vou continuar. Poderia ser reescrito da seguinte forma: não causaram. Causar não é resultar, é o outro lado da moeda. Então entenda, já por aí você percebeu que aqui existe uma clara mudança de sentido que é lógico, vai gerar uma incoerência nesse texto. Esse texto precisa do resultado, precisa da consequência. E ele pega essa tal consequência, dá um sumiço nela e joga a causa para você.
Mas você vai me perguntar, mas Xandão, eu consigo ler e entender, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente defende isso. Conseguiu ler e entender, coerência tem de haver. Mas é lógico que isso sempre depende de contexto. E uma coisa importante é o seguinte, ali é a coerência do texto. Do texto, né? é sempre do texto. Então não é do trecho. Que se fosse do trecho, tudo bem. Do trecho é uma coisa. Do texto, se no texto eu tenho uma ideia de um resultado, perceba que quando eu mudo ali também o verbo, eu mudo a leitura que eu tenho. Não é só a frase. Perfeito. Perceba que é do texto. Aí a gente tem mais uma coisa legal aqui, tá? Que é, de novo, o paralelismo. É. Então, nossa, paralelismo cai muito? Claro que sim, Muito. porque às vezes não percebe na leitura. Isso. Porque lê rápido não percebe. Olha só, acompanhe lá comigo na tela. Não causaram ou quem causa algo. Perfeito. Tá? Não causaram o quê? Uma piora. Esse uma é um artigo, tá? Não causaram uma piora do bem-estar. Esse nem aqui é como se fosse assim, ó. Nem causaram uma piora no i. E um detalhe, o nem é o e de novo. É o e de novo. Caracterizando a Isso. tal da simetria do paralelismo. Só que o nem traz melhor o e aqui, sendo o nem, traz consigo a negação. E uma coisa importante, veja que tá não causaram, né? Perfeito? Então esse é como se fosse assim, não causaram uma piora e não causaram. Perceba que já subentendo Isso. aqui. Aí esse no é em mais o. Opa, como assim? O meu verbo de referência é o causaram. Aí eu tenho o primeiro elemento só um artigo e no segundo preposição mais artigo. O que acontece? Está sobrando preposição aqui. É, porque o verbo causar é o tal do transitivo direto. Quem Isso causa, aí. causa algo e não causa em algo. Então, nesse caso, teria que ser como? Causaram uma piora e causaram o aumento, para eu manter o paralelismo sintático, ou seja, a estrutura que eu tenho aqui da frase. Então, aqui, de novo, a gente tem uma questão que trabalha com a gramática pensando nos paralelos, tá? Aí, na redação, aproveitando a redação, Perfeito. claro que você tem que cuidar isso, tá? Às vezes, quando você não deixa claro o paralelismo na redação, você permite duplo sentido na leitura. Perde ponto de conteúdo demais, tá? Então, atenção para isso daqui. Então, vai lá para a tela de novo, quer dizer o quê? Errada? Com certeza tá errada a questão aqui. Comentário erradão, Isso partamos aí. para 4, então. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto tal, a expressão em que, vamos ver se ele é pronome relativo, tudo tende a ser, no primeiro período do texto, poderia ser substituído por quê? O desavisado, vou Jean, primeiro ao desavisado, depois a gente volta. O Isso desavisado, ele acha assim, que não é tão desavisado assim. Se é um pronome relativo com a preposição em, na hora de eu reescrever, eu tenho de manter a mesma preposição. Essa é a lógica para 99,9% das frases, né? Dos contextos que aparecerão. Mas cuidado, como a gente sempre diz, nem tudo que reluz é ouro. Porque dependendo do contexto, pode ser que caiba, mesmo gerando uma mudança de sentido, não gerando um prejuízo gramatical, não gerando uma ausência de coerência textual, mas aí tem de fazer a tal da análise. Jean? E aí é que vem o seu cuidado com o seguinte. Quando a gente tem pronome relativo, você sabe que a palavra que é o que mais vai cair, lógico, porque ela que gera mais dúvidas, eu posso trocar por o qual, os quais, a qual, as quais. Fechou. Se vier um em que, eu consigo trocar por no qual, nos quais, na qual, nas quais. De que? Do qual, dos quais, da qual, nas quais e assim por diante. Perfeito. Só que essa preposição antes do que, eu tenho que ter um cuidado quando é a preposição em. Porque às vezes pode ser pela regência e às vezes não. Então, cuidado com isso daqui. Nessa frase, vamos lá agora para a frase, ó. A revista The Lancet, sei lá como é que lê isso. The Lancet. Publicou no dia 14 ou 14? Tanto faz, Tanto 14 faz. ou 14. 14 de julho de 2020, um artigo. Tá,
Primeira informação, publicou um artigo, fechou. Show. Tá. Aí, em que apresenta, então eu tenho aqui, ó, no qual, que é no artigo, no qual a revista apresenta Perfeito. novas projeções. Então, tranquilo, eu entendi que eu tenho uma revista, publicou um artigo e a revista apresenta neste artigo novas projeções. Então, aqui é o meu original. Agora eu vou apagar aqui de novo, fazer o que a banca propôs que a gente fizesse. Colocar o quê? É para tirar agora e falar o quê? É para trocar esse em que, trocar por quê. É só o quê, tá? Não é o porquê aqui. É porque né? quando a gente faz a leitura, né, ele poderia, o examinador, colocar aspas nesse quê. Isso, Mas deixar aí em negrito também, mas né? facilitaria, né? Aí fica assim, então, agora. Vamos ler agora. A revista publicou no dia 14 de julho um artigo que apresenta novas projeções. Vamos lá. Ainda a revista publicou um artigo. Ainda é a mesma coisa. Perfeito. Agora, o que acontece? Esse que eu posso trocar por o qual, porque ele ainda se refere ao artigo. Nota 10. A diferença agora é que quem apresenta novas projeções é um artigo. Essa é a diferença. Aqui deu certo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre eu posso fazer esse tipo de troca? Em regra, não. Em regra, não. Em regra, não. Aí aqui o que vale é o contexto. O que determina essa possibilidade é o contexto. E aqui o comando é coerência. Mas muda a coerência? Também não muda. Não. Por que não? Porque ainda tem a mesma revista que publicou um artigo e ainda se fala das mesmas projeções. Não mudou nada, é tudo a mesma coisa. Só a diferença é que, lógico, vamos comigo. Mudou o referente. Se a revista publicou um artigo com novas projeções, quer dizer que o artigo fala disso. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, se eu colocar no qual ou o qual, eu ainda estou falando das novas projeções que estão naquele artigo, naquela revista. Então, veja aqui, coerência ela não muda nada. Eu tenho ainda a mesma estrutura, a mesma lógica, tudo igual. A mesma capacidade de ler e entender acabou. Perfeito. Entendeu? Não, ficou na dúvida, tá lendo, tá entendendo, tá bom. Isso. Pelo menos para a prova. Né? É lógico que depende de especificidades, mas não vamos nos prender a isso agora, né? E daí fique atento então, a esse tipo de estrutura. Regra geral, eu não posso tirar a preposição junto a um pronome relativo. Só que às vezes o contexto permite. Aí vale aquela dica de ouro, hein? Leia sempre o período inteiro. Não leia só o trecho, só o que a banca manda você ler. Leia todo o trecho, todo o período, letra maiúscula até o ponto final. E tem 10 linhas, leia as 10 linhas, não tem problema. Porque ali é o tal do contexto. Isso. Só o pai de tudo é o contexto. Então você reparou que se você não percebesse, no primeiro momento, quem apresenta é a revista. No segundo momento, quem apresenta é o artigo. Isso aí. E isso você vai ver fazendo a mudança e, para variar, indo ao contexto. Aí braga comigo, na tela. A tela, né? Vamos à tela. Vou fazer uma frase aqui, ó. Por exemplo, aprendendo a questão. O professor em que confio é este. Muito bem, maravilha. Posso falar no qual confio? Posso. Perfeito. Tranquilamente, consigo fazer aqui. Agora, olha a diferença de leitura. Esse em que aqui, ele equivale... Claro que eu não vou trocar por onde, porque não dá para trocar, né? Mas esse em que fica como se fosse assim, onde apresenta. É como se fosse uma ideia de lugar, mas não é lugar aqui. Não literal. Agora, esse em que não tem a ideia de lugar nenhum. Veja que eu tenho o quê? Eu tenho uma preposição aqui. Regida. E aqui eu tenho pronome relativo. O que você vai fazer? É assim, ó. Deixa eu até passar para cá. Ele tá aqui, ó. Vamos para cá. Vai ficar melhor, que estava muito pequenininho ali. O professor... Agora a letra ficou melhor. Em que confio... Tinha uma discussão entre pequenininho e grande mais cedo. Mas... né, lá em cima. A Raquel estava falando, né, alguma coisa de você. Parar por aqui. Ela estava falando algumas coisas... Mas não era dela a ver comigo, não. Não, nada a ver. Né? Vamos lá. Então, não vou falar nada, né, gente? Mas tudo bem. Aqui, ó.
vamos agora, assim, ó. Quando eu tenho preposição mais um pronome relativo, o termo regente tá aqui, ó. A Depois gente lê dele. ao contrário, né? O É. termo regente tá aqui. A mesma coisa, ó. Quem confia, confia em alguém. Então, este em que está aqui, ó, é regido pelo verbo confiar. Perfeito. Aqui eu posso tirar essa preposição em aqui? De jeito nenhum. This is impossible. Dias impossível. Esto é impossível. É. Não tem como, tá? Bádio. Então, nesse caso aqui, volta aqui para a tela. Aqui não tem como tirar. Aqui nós temos regência. Então, na regência, você pensa diferente. Veja que é a mesma estrutura. Posso até falar no qual, mas eu não posso tirar a preposição aqui, nada. Aí eu poderia colocar, então, igual a outra, Jean. O professor que confio? Não, né? Confia o quê? Aí Porque, ficou- mais uma vez, quem confia, confia em. O pronome relativo, cuidado com ele, quando ele traz consigo preposição, essa preposição, ela vem de um termo que vem posto a ele, seja um verbo, seja um nome. Então, cuidado que vem por trás. E tudo que vem por trás é perigoso. Então, a galera que não tem nada contra, né? Não necessariamente é perigoso, mas tem que olhar para ver o caboclo vindo por trás. Vai lá. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, quer dizer que essa 4 mantém-se a correção e a coerência? Certo. Lindo este gabarito Isso aqui. é uma questão... Quando a gente olha a questão bem feita, né? A gente elogia. Quando a gente olha a questão que não foi bem feita, a gente discute com ela. Não Isso tem aí. jeito. E essa tá linda. Tá perfeita. Vamos para 5? Questão também muito boa. Questão número 5, vou ler. Posso ler ou você lê? Pode. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência textual, o período que dão ao Estado ou à nação a sua riqueza e o seu caráter. Poderia ser reescrito da seguinte forma: que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação. Já tá esquisito, não tá não? Teoricamente, ele só inverteu a ordem. Sim. Só que aqui a estrutura já não deu certo. A gente tem um problema de estrutura aqui. Para variar. E, de novo, paralelismo sintático. A tal da simetria. Mas a simetria, vai lá comigo aqui a tela, ó. No original tá assim: quem dá algo a alguém, né? Perfeito. Dão o quê? A sua riqueza e o seu caráter, nosso objeto direto aqui. A quem? Ao Estado ou à nação, nosso objeto indireto. Boa. Lindo. Na reescrita, dão o quê? Sua riqueza e caráter, objeto direto. A quem? Ao Estado ou nação, objeto indireto. Tá tudo bonitinho. Teoricamente, tá lindo, porque a gente tem aqui a mesma estrutura. Nós temos, só mudamos, a banca inverteu a ordem, não tem regra, tá? Quem que vem primeiro quando eu tenho dois objetos? É. Tanto faz. Posso colocar direto, indireto, indireto, direto, não faz E diferença. quando eu mudo a posição deles, eu tenho de virgular? Não. Quem também não. vier, tá tudo bem-vindo entre eles. Tudo O lindo. direto na frente, o indireto atrás, pode ficar tranquilo. Você coloca onde você quiser, num bom sentido. É, Mas aqui, agora como aqui eles tem um fizeram, probleminha. só um detalhe, como eles fizeram, é o tal do bonitinho, o ambiente, mas é ordinário. É isso É igual aí. um tal de Jorge, que a gente conhece por aí. É até bonitinho, mas não vale nada. Jorge, bonitinho, ele mas tem uma é carinha de ordinário. inocente, assim, sabe? Né, ali? Bonitinho, Você fica mas, olhando, ó, não vale um níquel. não vale, hein? Ó, Ainda quer ó. namorar minha filha. Eu dou tiro nessa filha da puta. Eu tenho uma pistola velha que ela engasga, mas ela cospe. Ela vai engasgar, mas vai cuspir. É a pistola, porra. Mas ó, carinha bonitinha, não engana, hein? Não engana. Ó, vai lá pra tela. Tá, dão sua riqueza. Ó, o sua é um determinante. Pronomes como possessivos. Seu, sua, demonstrativos, este, essa, artigo, ou eles são determinantes. Então, eles definem, não é qualquer riqueza, é a sua. Não é qualquer caráter, é o seu. Opa, e cadê o seu daqui? Tanto que no original Tem, estava lá. isso O aí. cara com atenção. Já percebeu. Então, aqui faltou o quê? Faltou o seu. Então, eu tenho que manter esse papo, porque senão fica genérico, né? É lógico. Caráter genérico. Não, Perfeito. caráter está especificado. E aqui, mais um problema. Ao Estado.
A de preposição mais o de artigo. Faltou o que aqui? A de preposição mais o de artigo, que vem a crase. Mais A de artigo que vem a crase. Perfeito. Então, quer dizer que eu tenho que manter o paralelismo. Aqui o paralelismo é do pronome possessivo. Perfeito. E aqui o paralelismo é que eu tenho É do ao, preposição mais artigo, a com crase, preposição mais artigo. Nota 10. Então, errado também aqui. Alexandre, até agora, de repente, eu acho que eu não estou entendendo. Então, olha só. Quando não se faz a simetria e o paralelismo, você está errando gramaticalmente, ok? Então, se não houver simetria e paralelismo, há prejuízo gramatical. Perfeito. Opa, tô perdendo aqui. A gente vem caminhando mais para cá? Vamos então, que eu acho que a gente fechou, né? Olha lá, olha o tempo lá ali, ó, viu? certinho. Mas temos questões? O meu? Tá saindo aí o retorno? Tem. Bom demais. Cara, ó, tem pergunta, mas eu queria aproveitar, ó. Vamos, antes da gente fazer a pergunta, mandar um abraço pro pessoal que tá ali no chat. Ó, o Ednelson, nosso aluno do Somar, está lá em Porto Calvo, Alagoas. Diz que está acordado desde as 3 da manhã. Pô, mandar um abração para ele, né? Beijo nas todas as telas. Isso aí, ó. Depois da pergunta eu volto com a gente dar mais abraço aqui. Pessoal, que eu pedi para eles mandarem no WhatsApp aqui, no Insta, e nós estamos olhando aqui. Legal. Só que, cara, para mim, a moça que vai fazer a pergunta agora é de uma cidade do Piauí. E eu gosto muito. O senhor que gosta de kite, a cidade não é de kite, mas ela é passagem para a praia. É onde a gente para, inclusive, para lanchar, porque é o melhor pastel que tem. É o melhor. Você é o melhor que nós temos, mas lá na cidade dela é o melhor pastel que tem, que a gente faz o caminho para ir para a praia lá, para ir para Parnaíba, Luiz Correia. No Nordeste não é bom. E que eu estarei nesse caminho em agosto desse ano, se tudo der certo. Mas aí, se a gente ganhasse a mesma coisa, eu teria também, né? Se eu ganhasse que o Sola ganha, eu ia viajar aí todo mês. Que é isso? Quem tem livro aí? Quem tem livro aí? Que é best-seller do Alfacon? Quem tem livro aí que é best-seller do Alfacon? Ah, pare com isso. Vamos lá, é a Glaucimara Lopes, 24 anos, é Piracuruca, no Piauí. Nossa, ela tá ali na tela já. Cadê? Inclusive, tá aí ela aí, ó. Ai, que linda! Olha só. Muito bem. Vamos lá. Como que é o nome dela mesmo? Glaucimara. Glaucimara. Olha que nome chique. Glaucimara. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. Diga-me. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Professores, a minha dúvida é com desrespeito à reescrita. A reescrita de frases é focada apenas nas transformações de vozes verbais, por exemplo, da voz passiva para ativa, da ativa para passiva, ou pode ser feita de outras maneiras? Se houver, me dê aí um exemplo para mim fixar na minha mente. Beleza. Vou começar e você termina? Como é que é o nome dela? Esqueci. Glaucimara. Glauci, é importante que você entenda o seguinte, a reescritura é uma parte extremamente difícil, por quê? Porque tudo pode. Então não se resume a passagem de uma voz, por exemplo, passiva analítica para sintética ou vice-versa. Pode tudo. Exemplos adversos. Eu posso passar aqui uma passagem qualquer, ele estudou muito, mas não entendeu a matéria. Aí eu faço uma reescrita. Ele estudou muito, porém não entendeu a matéria. Já fiz uma reescrita e não envolvi vozes verbais. Eu envolvi mudança de conectivo. Tá? Essa é a primeira parte. Jean, segunda, vai. Outra coisa importante, você tem que olhar também a parte do comando. Às vezes a banca pede para você fazer uma reescrita e fala assim, só correção gramatical. Aí você vai olhar se a frase está corretamente escrita. Aí o que acontece na correção gramatical? Pode vir um problema de concordância, de acentuação, de ortografia, de crase, qualquer coisa pode vir ali. Aí se houver correção gramatical e sentido, ou correção gramatical e coerência, aí você vai ter que olhar o seguinte, vai ter que olhar para o texto. A banca pode inverter, às vezes, a ordem. O que era a causa, ela muda para consequência, ela pode fazer isso, né? Inverter a ordem de uma frase. Ela pode, às vezes, mudar. Não é só a voz passiva é uma das possibilidades. Pode fazer uma escrita, por exemplo, tirar uma oração desenvolvida para uma reduzida, né? Nós tivemos uma questão que é uma questão do ano passado, né? Que era apesar de... Faltou o verbo, que eu não lembro agora qual que é o verbo. Apesar de falar, por exemplo. Apesar de falar, tá?
embora falem e apesar de falar. É a mesma coisa, porque o embora falem concessiva e apesar de falar também é concessiva. O que acontece? Quando eu uso embora, marca lá, ó, você e todo mundo está acompanhando. As concessivas exigem subjuntivo. Então, eu tenho que escrever embora falem. Se eu colocar um apesar de, não tem porque o de é preposição. Se fosse apesar de que, eu colocaria apesar de que falem. Então, a reescrita envolve muita coisa. Pode ser Pronome qualquer relativo, coisa. Pronome relativo, quando trocar você um pelo substitui outro. um pronome relativo pelo outro, você está fazendo reescrita. Isso. Reescrita significa o quê? Mudar. Mudar, mantendo o sentido original. Isso aí. Legal? Fechou? É trocar o que pelo cujo. Pode ser. Não é trocar o que pode pelo ser, cujo, mas não fala vai ser. Sosa. Esse comentário vai Tô estar errado. zoando, tô zoando. Entendeu, Glossmara? Tudo certinho? Obrigadão pela participação, hein? Nossa, tá cheio de gente ali. Tá ó. cheio, A tela cheio tá de bonita. gente, cheio de gente. Cara, falei do Piauí, fiquei até emocionado, esperando chegar agosto pra eu ir lá, né? Curtir Porra, uma praia. Porra, quem não nem me fica? fale, hein? 6 anos que eu não vou lá, maluco. Ah. 6 anos. 6 anos. É, minha mãe mora aqui. É verdade, né? Então, Tem muito. Meu irmão mora lá.